A Presidência da República emitiu uma nota para rebater a entrevista de Joesley Batista na revista Época. O texto diz que Joesley mente e que não é do feitio do presidente a mendicância. A entrevista foi o principal destaque na imprensa durante o final de semana. O empresário afirmou à revista que Temer é o chefe de um esquema de corrupção no país. Este assunto a gente discute agora com o professor de Direito Constitucional, Paulo Torelli, e o professor de Direito e doutor em Ciência Política, Cláudio Preza Júnior. Sejam bem-vindos, professores. Bom, vamos começar. O principal ponto da entrevista é a afirmação de Joesley Batista, dizendo que Temer seria o chefe do mais perigoso grupo de corrupção do país. Qual é a força dessa afirmação, da acusação ao presidente da República? Joesley tem provas para sustentar o que disse, ou a fala é baseada na gravação que fez da conversa com o Temer, que todo mundo já ouviu várias vezes? Vou começar com o professor Preza, depois o professor Torelli. Bom, me parece que se tem provas ou não tem provas, o fato é de que uma prova existe. O presidente recebeu o empresário mais de 11 horas da noite, nos porões. A agenda de um homem público, presidente da República, é uma agenda pública. Só esse fato já seria passível de suspeita. Como eu já vim aqui várias vezes nesse programa, independente de posicionamentos políticos, me parece que o presidente Temer, em respeito ao cargo e em respeito ao Brasil, ele deveria renunciar. Um ato de grandeza do presidente, porque as suspeitas que pairam por muito menos em muitos outros países, um presidente, não vou falar nem do parlamentarismo, falar do presidencialismo, presidentes renunciaram ou caíram. Então essa é a minha opinião sobre, assim, a primeira opinião já de início do que está acontecendo no país. Professor Torelli. Bom, boa noite. Tive colega, um prazer aqui mais uma vez, sempre estar presente. Vamos trabalhar com aquilo que de objetivo está colocado. Já houve, sim, uma delação premiada que foi formalizada, até que essa que é a notícia que repercutiu. O desdobramento disso, inclusive, foi uma autorização por parte do ministro Fachin de que a Polícia Federal abrisse um inquérito, fizesse uma investigação contra a sua excelência presidente da República, Michel Temer. Então, um fato que é inédito na história da República. Até porque muito se debatia se seria possível abrir-se uma investigação. E o argumento do ministro do Supremo Tribunal Federal, é de que é necessário fazer a investigação nesse momento, ainda que o processamento, a denúncia criminal, dependa de uma autorização do Congresso Nacional, mas é necessário fazer a investigação nesse momento para fazer a prova. Independentemente se o Congresso autorizar ou não, a prova precisa ser feita. Então, isso é um fato. Já houve uma delação premiada formalizada, é sabido que só se pode, pela lei, estamos falando daquilo que nós sabemos, sim, que é público e da lei que nós conhecemos, é sabido que só se pode fazer uma delação premiada mediante prova. Então, alguma prova foi apresentada, nós não conhecemos a extensão dela, a que veio a público foi a gravação, que é muito grave, quer dizer, onde o presidente da República recebe a notícia de que alguns crimes estão sendo praticados, ele é condescendente. Não é por nada que os três tipos criminais, os enquadramentos criminais desta investigação são o quê? Corrupção passiva, ele como agente público está sendo corrompido, organização criminosa, que é uma lei, inclusive, foi da época do Fernando Henrique Cardoso, porque antigamente se enquadrava em formação de quadrilha, mas a formação de quadrilha não dava dimensão, por exemplo, do que é uma organização mafiosa. Então se tipificou a organização criminosa. Então as investigações que Sua Excelência, o presidente da República, Michel Temer, está sofrendo são por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça, justamente porque na fala fica bem presente que ele incentiva a corrupção de procuradores da República e magistrados, porque é isso que o Joesley Batista anuncia, que está comprando juízes, promotores, e ele diz, não, continua assim, em plena sede do governo, numa reunião, obviamente, que nem estava na agenda, de madrugada, de noite, tarde da noite. Então, são fatos muito graves. Esta entrevista que saiu agora, na realidade, é o próprio protagonista que vem a público declinar as suas razões. Então, na realidade, eu acho que o que precisa ser visto é a luz daquilo que já se tinha conhecimento. É isso que dá a verossimilhança para o que está sendo dito. Porque nós sabemos também que a opinião pública não foi nada simpática e com razão a esta figura que, inclusive, fez uma jogada
que é censurável, é criminosa, de vender as suas ações em alta, sabendo que com a notícia da delação premiada iria ter uma queda e, obviamente, ele comprou dólares e no dia seguinte recomprou as ações. Então, não há nenhuma empatia por esta figura. Mas nós sabemos, isso vem dos primórdios do direito. A idoneidade da vida pessoal da testemunha não vem ao caso com relação ao fato que ela vem a relatar e a comprovar. Que é isso que nós estamos vendo que realmente, lamentavelmente, parece que é verossímil. Agora nós temos a reação do presidente Michel Temer, além do vídeo que anunciamos agora no primeiro bloco, né, que vai estar disponível nas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que deve entrar na justiça contra Joesley Batista. Como devem ser essas ações? Calúnia, vai entrar no civil, vai entrar no penal? Como é que a gente pode esperar? Primeiro, independente de o presidente ingressar com as ações, provavelmente por calúnia, né, difamação e não imagino dano moral, mas enfim, fundamentalmente calúnia e difamação, contra o presidente da República, tem uma tipificação lá específica, né, um tipo, subtipo, enfim. O fato é que tem uma tipificação da qual o presidente não me parece que não há como escapar, que é a obstrução de justiça, que os americanos levam muito a sério. O Trump está justamente começa a ser investigado lá, conforme o direito americano, de uma maneira bem própria, mas o Bill Clinton foi impeachment, inclusive. Deixa eu até acrescentar, professor, desculpa lhe interromper, a defesa de Temer entra com a ação contra Joesley Batista. Ele entrou. Calúnia e difamação, como eu pensei que fosse calúnia e difamação. Porque o fato é, o presidente, se a gravação tem alguma edição ou não, um fato é, o presidente foi informado naquela noite por Joesley, que Joesley, estaria, então, dando uma mesada. Se ele fez aquela frase final, continue, não importa, o fato é que ele ficou sabendo deste fato. Ato contínuo ele deveria ter providenciado, né, junto ao ministro da Justiça, ao ministro, chefe da Casa Civil, que seja a denúncia, né, uma notícia crime. No mínimo, o presidente deveria fazer, olha, eu recebi esse empresário aqui, é um dos maiores empresários do Brasil, e ele me informa que está cometendo um ato criminoso. No mínimo é o que se esperava. No momento que ele não faz isso, só este fato já seria o suficiente para que as coisas tomassem proporções muito mais sérias, além das outras tipificações. Então, me parece que a presidência da República está usando uma tática que são de duas formas. Primeiro, desespero. E segundo, nem um pouco republicano, porque o país, a sociedade, a economia sofre com isso. O nosso país não tem a calmaria mínima necessária para poder enfrentar minimamente a crise econômica que se apresenta para nós. E essa atitude desse grupo que insiste em ficar no poder desta forma, porque tem outra coisa, o presidente Temer vai responder a isso, quer agora, quer depois. Não há como, de alguma forma ele responderá, não tem como. Então, que o presidente tivesse a altivez de um chefe de Estado, que se ele quisesse passar para a história de alguma forma, pela renúncia. Enfim, coisas erradas aconteceram e eu não vou dar explicações agora, mas pelo bem comum eu renuncio. Eu insisto muito nesse ponto, porque a situação é muito grave, eu não vejo esse tipo de atitude de ingressar, porque os fatos são claros, são inequívocos, por mais simples que seja. Ele recebeu o Joesley lhe informou de que está cometendo um crime e nada foi feito. Só depois, então, através de uma delação premiada, tutelada pelo Judiciário, com a intervenção do Ministério Público, ou seja, preenchidos os requisitos mínimos, eu não vejo saída a não ser, evidentemente, um processo de impeachment, que nós sabemos que é traumático. Existe uma dúvida, inclusive, no direito constitucional, não só de o presidente ser denunciado, de ser investigado, mas a possibilidade de o presidente ser julgado durante o mandato, que há uma dúvida na doutrina, enfim, mas que ambas são extremamente traumáticas para o país, enfim, e isso poderia ser resolvido de uma maneira mais singela, repito, com o presidente então declinando da sua posição, o que lamentavelmente a gente vê não vai acontecer. Parece que não vai acontecer e vai ser
né, o presidente Temer, a sua defesa vai ser pegar todos os recursos, e a gente já viu, então, né, que, enfim, a ação já foi colocada. Bom, eu vou juntar aqui 3 perguntas para a gente aproveitar o tempo, mas assim, ó, na entrevista o Joesley afirma que os esquemas organizados começaram no governo do PT, né? Diz que o PT, Lula e PT institucionalizaram a corrupção. Também afirmou que fez doações para o PSDB no segundo turno da eleição de 2014, quando percebeu, né, que a Aécio Neves tinha chances de vencer. E, bom, enfim, a gente está vendo que agora parece que abriu a caixa de ferramenta, a caixa de Pandora, né? Então agora ele vai, né, delatar o que já foi no processo e também agora nas entrevistas. Como é que a gente pode interpretar esse momento agora de Joesley Batista, né, que abriu literalmente a caixa de ferramentas e começou a atirar para tudo quanto é lado? Bem, eu já tinha falado em outra ocasião, até quando estive aqui, e me parece que mais do que nunca é importante se enfatizar isso, né? O problema, eu acho que agrava a situação é que nós não temos um motor reserva, nós não temos instituições que cumpram um papel de assegurar que a gestão pública continue em momentos como esse. O Supremo Tribunal Federal deveria cumprir esse papel. Sim. Deveria estar alheio ao cotidiano das disputas político-partidárias e deveria, lamentavelmente, que nós assistimos não é isso. O ministro Gilmar Mendes sofrendo vários pedidos de impeachment, inclusive, né, de figuras idôneas, como o ex-procurador-geral da República, que é o Cláudio Fonteles. Então, não é pouca coisa que nós estamos verificando. É importante ainda lembrar que, no tocante ao presidente Michel Temer, que ele tem todo o direito de entrar com uma ação. E, aliás, é uma coisa muito comum na política. Claro. Vou te processar e entra com uma ação. O tempo vai dizer se tinha razão ou não tinha. Mas o que não é compreensível é que ele não tenha respondido às perguntas da Polícia Federal. Porque é aquela questão que todos nós colocamos. Eu, em 30 segundos, digo qual é a origem do meu patrimônio. Se alguém me perguntar, bom, o que tu tem, de onde vem? Eu rapidamente digo. A herança, é o trabalho, é um apartamento que comprei, financiado, é um carro que eu tenho. É isso. Agora, ele recebe perguntas numa investigação, ele deveria ser o primeiro a dar respostas e, inclusive, divulgá-las, para ficar bem claro que ele não tinha nada a ver com aquela acusação grave, essas acusações gravíssimas que eu falei agora há pouco. Sim. Quer dizer, corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça. Ele deveria explicar e dar explicação que é de natureza pública, são razões públicas que orientam as ações de um presidente da nação. Entretanto, ele respondeu em branco. Sim. Quer dizer, que é inaceitável isso. Em qualquer circunstância, a gente sabe que aquela prerrogativa, que é algo cínica, mas é um direito de liberdade, de ficar calado do acusado, essa prerrogativa ser usada pelo primeiro mandatário da nação, realmente, o que se recomendaria é que ele renunciasse. Agora, nós sabemos que o realismo da política não coloca isso, porque ele também não chegou onde chegou de graça. Eu olharia por um outro aspecto. Eu há dias tenho colocado isso, até anotei, o número do mandado de segurança 34.371. A ex-presidenta Dilma Rousseff entrou com esse mandado de segurança contra a decisão do impeachment, do Senado no impeachment. Esse mandado de segurança era a relatoria do ministro falecido Teori Zavascki, agora do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Teori Zavascki indeferiu a liminar, dizendo que, embora a fumaça do bom direito, quer dizer, a plausibilidade dos argumentos de que não havia previsão na lei do impeachment, se fosse razoável, ele não poderia dar a liminar por um outro requisito da liminar, que é o chamado periculum in mora, ou seja, a necessidade de se conceder a liminar para evitar que o tempo cause um dano maior. Qual foi o argumento que ele disse? O periculum in mora era inverso, porque recém tinha ocorrido o impeachment e havia um clamor social. Bom, o que eu quero dizer é que, como profissional do direito, como cidadão, eu tenho o direito, até com base no inciso 35 do artigo 5º, que é o direito de qualquer cidadão de entrar com uma ação, e do 78, que é a razoável duração de um processo judicial, que o Supremo julgue esse mandado de segurança. Sim. Julgue e diga se valeu ou não valeu. Ou seja, nós estamos dando voltas e voltas e estamos descobrindo o seguinte, que foi tirada uma presidência da República por pedaladas fiscais. E agora nós temos um criminoso. Esta que é o desdobramento. Eu quero só para fechar, a gente está com 2 minutos, mas a interpretação rápida de vocês. A OAB ingressou com um pedido de impeachment, que parece que não andou na Câmara esse pedido. Rodrigo Maia, pode estar segurando esse processo, hein? Nós temos aí um problema das nossas instituições jurídicas, que no caso do impeachment, o senhor presidente da Câmara dos Deputados tem essa prerrogativa e não há o que fazer. É ele que dá o pontapé inicial ou não.
Isso não temos o que fazer quanto a isso. E sim, não há dúvida, né? Todos nós sabemos que nesse momento ele é um aliado, assim como Eduardo Cunha era um aliado da presidente Dilma e do presidente Lula até um determinado momento e depois, por uma série de outras razões, quebrou a aliança. Então, não há o que fazer, a não ser nós esperarmos, lamentavelmente, que o Brasil vá sangrando nesse mar de corrupção e de ilegitimidade que o atual presidente tem. Doutor Torelli? Na realidade, eu fico gratificado porque o que nós estamos vivendo é que a sociedade civil brasileira é forte. E a maior prova disso é que, com todo esse descalabro, ministros do Supremo, uma ameaça de impeachment, dando declarações político-partidárias, inclusive a gravação com o Aécio Neves e Gilmar Mendes, que revelou isso, uma articulação política para intervir num outro poder. Apesar de tudo isso, a economia segue aos trancos e barrancos, numa crise brutal, mas ela segue. Agora, o que nós temos que debater é justamente isso, o aperfeiçoamento das nossas instituições. Com relação à OAB, eu sou crítico porque acho que há uma estrutura fechada na OAB, não há participação da oposição. O meu grupo aqui no Rio Grande do Sul faz em torno de 20% a 25% nas eleições e não tem uma cadeira no Conselho. E a OAB também não presta contas, tem um orçamento fechado. Então, na realidade, eu vejo muito mais um jogo de cena do que uma preocupação com a serenidade. Porque a serenidade, na realidade, apontaria no sentido de não se banalizar o impeachment. Sim. Mas agora não tem a menor dúvida. Agora nós temos uma pessoa que tem esse comprometimento que tem. Agora é um caminho muito difícil, muito tortuoso. Por isso que eu enfatizo que, no mínimo, nós temos o direito de que o Supremo julgue o mandado de segurança para apontar se vale, até porque aquele fatiamento da votação, aquilo é uma cláusula de nulidade, tal qual no tribunal do júri. Se faz um quesito contraditório com o outro, o Tribunal de Justiça tem que anular. E ali aquela situação é inaceitável, não podia ter fracionado. Porque a perda dos direitos políticos da presidência por 8 anos é uma pena conexa e automática. Não poderia ter fatiado. O fatiamento criou um resultado que não se sabe qual era. Se quem votou no primeiro momento iria votar daquela forma se soubesse que junto teria inelegibilidade por 8 anos. Claro. Então, o que eu estou querendo apontar é que vamos começar pelo início, como fizeram os ingleses. Vamos respeitar o que é o direito e separar o direito da política. E o Supremo tem que cumprir esse papel. É esse o apelo que eu faço, mas, apesar de tudo, eu sou otimista porque eu acho que a sociedade civil é muito forte e o Brasil segue. Bom, vamos seguir otimistas, né? Eu quero agradecer a disponibilidade dos nossos convidados. Sejam sempre bem-vindos, sempre atendem ao nosso convite. Por isso, agradeço mais uma vez de forma enfática. Obrigado.